bem? Vamos começar hoje então o nosso curso de matemática básica para concursos. Eu trouxe hoje para vocês nessa primeira aula a regra de 3 simples. Ela costuma cair bastante em concurso, viu pessoal? É uma matéria que sempre é pedida e de uma forma ou de outra, até na vida a gente utiliza muito essa regra de 3, né? Regra de 3 simples no caso, né? Eu trouxe aqui para vocês essa aula então para vocês aprenderem essa matéria que começa a nossa aula de matemática básica. A regra de 3 simples, ela permite encontrar um quarto valor que não conhecemos, né, em um problema, dos quais conhecemos apenas 3 deles. Assim, encontraremos o valor desconhecido a partir dos 3 já conhecidos. Através do conceito a gente não vai aprender, a gente vai aprender na prática, mas eu trouxe aqui para vocês um conceito do que a regra de 3 resolve. A gente faz um comparativo entre valores, em comparação de valores, com 3 valores já conhecidos e vai ter uma incógnita x e a gente vai buscar conhecer esse valor de x, certo? Os passos para a gente resolver uma regra de 3 simples, eles são o seguinte, ó. O primeiro passo tem que criar uma tabela e agrupar os valores de mesma espécie na mesma coluna, identificar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais, multiplicar os valores em cruz se for diretamente proporcional ou em linha se for inversamente proporcional e encontrar a incógnita. Através desses 4 passos aqui que vocês estão vendo, vocês vão conseguir resolver qualquer problema de regra de 3 simples. Mas, sem os exemplos, fica difícil de vocês compreenderem. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia para transportar 1.600 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a esses seriam necessários? Aí o que a gente vê aqui? Ó? Caminhões. 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transformar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esses seriam necessários? Se 3 caminhões transportaram 200 metros cúbicos, para transformar 1.600 metros cúbicos, nós vamos precisar de x caminhões. Temos 3 valores, que é o conceito inicial ali da regra de 3, e não sabemos qual é essa incógnita x. Nós vamos fazer então a regra de 3 para descobrir esse quarto valor. Então, qual é a pergunta que tu te faz para saber se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional? Diretamente proporcional é quanto mais, mais. E inversamente proporcional é quanto mais, menos. Certo? Quanto mais, menos. Vamos ver qual seria essa situação. Eu vou precisar transportar mais areia. Então eu vou precisar de mais caminhões, certo? Então, se mais com mais, vai ser grandeza diretamente proporcional. Aí vocês vão multiplicar em cruz. O 200 multiplica com o x e o 1.600 multiplica com o 3. Aí vocês vão ter 200x é igual a 1.600 vezes 3. 200x vai ser igual então a 4.800. Tu vai dividir o 4.800 por esse 200, tu vai encontrar que x é igual a 24. Seriam necessários, então, 24 caminhões para transportar 1.600 metros cúbicos de areia. Esse foi um exemplo, então, de regra de 3 simples, na forma regular, né? Ela é diretamente proporcional, certo? Agora, o segundo exemplo, ele vai trazer justamente o contrário. A comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um deles resolveu saltar e tentar chegar em terra nadando. Com um náufrago a menos, qual será a duração dos alimentos? Repare que a gente tem aqui, ó. A gente tinha 3 náufragos, a comida duraria 12 dias, certo? Agora, um deles resolveu saltar e tentar chegar em terra firme. Então nós temos quantos náufragos agora? 2 náufragos. A comida com menos náufragos vai durar menos dias ou mais dias? Pensa bem, olha só. Tem menos gente para comer, significa que a comida vai durar mais dias. Então, menos náufragos, mais dias. E vai ser inversamente proporcional, certo? Então, ao invés de multiplicar em cruz, assim,
Vocês não vão multiplicar em cruz, vocês vão multiplicar em linha. Então vai ser 2x, 2 vezes x, 2x, 3 vezes 12, igual a 3 vezes 12. 2x igual a 36, x dá igual a 18, que é 36 dividido por 2. Resposta: com 2 náufragos, a comida que duraria 12 dias, agora vai durar 18 dias. Certo? Entenderam, pessoal? Então, quando for mais, vai multiplicar em cruz. Quando for mais, menos, vai multiplicar em linha. Aí é muito fácil de vocês encontrar essa resposta. Só que vocês têm que sempre se fazer a pergunta: é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? É quanto mais ou quanto mais menos? Certo? Então vamos ver alguns exercícios de fixação. Por quê? Porque a matemática ela não tem muita teoria. Ou tu sabe fazer a coisa ou tu não sabe fazer. Então, no momento que for apresentados os exemplos, a partir desses exemplos tu já pode tirar esses exemplos para que possa resolver as questões que vem por aí. Então, questão número 1, pessoal. Para atender todas as ligações feitas a uma empresa, são utilizadas 3 telefonistas, atendendo cada uma delas, em média, a 125 ligações diárias. Aumentando-se para 5 o número de telefonistas, quantas ligações atenderá diariamente cada uma delas em média? Então vamos ver aqui no quadro. Telefonistas e ligações, né? 3 telefonistas, elas atendem em média 125 ligações diárias cada uma, né? Se forem 5 telefonistas, elas vão atender uma média de X, né? Ninguém está falando que vai aumentar a quantidade de ligações que essa empresa vai receber. Só aumentou a quantidade de telefonistas. Então, quanto mais telefonistas, menos ligações cada uma vai atender. Vai, digamos assim, vai tirar a sobrecarga de trabalho delas. Então, quando é, nesse caso, mais telefonistas, menos ligações, é inversamente proporcional. Nós vamos multiplicar em linha, certo? Então, nós vamos ter aqui 5 vezes x dá igual a 125 vezes 3, certo? Nós vamos ter então que x é igual a 125 vezes 3, né? Que é 250, 375, sobre 5. X é igual a 375, vamos fazer aqui, 375 dividido por 5, nós vamos ter 7, aí menos 35, sobra 2, vai 5, 75. X igual a 75. Elas vão atender, em média, 75 ligações cada uma. Essa é a nossa resposta, certo? Agora aqui então a questão número 2. Em uma disputa de tiro, uma catapulta, operando durante 6 baterias de 15 minutos cada, lança 300 pedras. Quantas pedras lançará em 10 baterias de 12 minutos cada? Isso aqui, ele é um problema que já exige um certo conhecimento a mais. Por quê? Porque ele vai te testar de outra forma. Vamos ver aqui no quadro, ó. Uma disputa de tiros, tá? Uma catapulta operando durante 6 baterias de 15 minutos. O tempo que ela operou, vamos dizer assim, né? O tempo, né? O tempo que ela operou, né? E as pedras que ela lançou, né? Pedras. O tempo que ela operou foi 6 vezes 15. Reparou? 6 baterias de 15 minutos. 6 vezes 15 dá 90. Ela operou durante 90 minutos, certo? Ela lançou 300 pedras. Se ela operar durante 10 baterias de 12 minutos, que são 120 minutos, certo? Quantas pedras ela vai lançar? X. Operando por mais tempo, vai lançar mais pedras. Então é
diretamente proporcional, tu vai fazer em cruz, certo? Então tu vai ter que 90x, 90 vezes x, é igual a 300 vezes 120. Tá? Tu vai ter então que 90x é igual a 300 vezes 120 dá... Tem quantos zeros aqui? Ó, 3 vezes 12, 36. 0, 0, 0. São 3 zeros. 36 mil. X é igual a 36 mil sobre 90. Pode cortar um zero aqui. Fica 3.600 dividido por 9. Vamos fazer do lado aqui 3.600 dividido por 9. 36 dividido por 9 dá 4. Sobrou 2 zeros, bota esses 2 zeros aqui, são 400, certo? X é igual a 400 pedras. Resposta da nossa questão, 400 pedras serão lançadas em 10 baterias de 12 minutos cada, pela nossa catapulta, certo? Vamos então para a questão número 3. Com a velocidade de 75 km por hora, um ônibus faz um trajeto em 40 minutos. Devido ao congestionamento, esse ônibus fez o percurso de volta em 50 minutos. Qual a velocidade média desse ônibus? Vamos lá então? Velocidade e o tempo. Velocidade de 75 km por hora, ele faz um trajeto em 40 minutos. Se ele demorou então 50 minutos, a gente quer descobrir a velocidade que é x. Repara aqui comigo, se ele demorou mais tempo para chegar, significa que a velocidade foi menor. Porque quando tu anda de carro, se demorou mais tempo para chegar em algum lugar, significa que tu reduziu a velocidade. Se tu demorou menos tempo para chegar em algum lugar, significa que a tua velocidade foi mais alta. Então, nesse caso, ele demorou mais tempo, é porque ele teve menor velocidade, certo? Então, tu vai multiplicar em linha. Vai ter então que 50 vezes x é igual a 75 vezes 40. Tu vai ter então que x é igual a 75 vezes 40 sobre 50. Vamos simplificar isso aqui. Dá para cortar esse zero com esse. E esse 5 dá para simplificar com 75 e aqui fica 15. X é igual a 15 vezes 4. X é igual a 60. Quer dizer que a velocidade média desse ônibus, para ele fazer em 50 minutos o trajeto que antes era de 40, foi de 60 km por hora. Essa é a resposta da nossa questão, certo? Vamos então para a questão número 4. Uma tábua com 1,5 m de comprimento foi colocada na vertical em relação ao chão e projetou uma sombra de 53 centímetros. Qual seria a sombra projetada no mesmo instante por um poste que tem 10,5 metros de altura? Vamos lá então. Altura e a sombra, né? Sombra. Altura 1,5 m. A sombra deu de 53 centímetros. Se a altura, no caso do poste, 10,5 metros, qual será então a sombra? Quanto mais alto, mais sombra. Diretamente proporcional, certo? Mais alto vai gerar uma sombra maior. Então vai ser multiplicado em cruz. 1,5x dá igual a 53 vezes 10,5. Aqui é um pouquinho trabalhoso de fazer, mas vamos fazer aqui de canto aqui, ó. Eu costumo sempre tirar a vírgula, tá? Eu multiplico por 10 e depois o resultado eu divido por 10.
Fica mais fácil de fazer do que fazer uma multiplicação com a vírgula, certo? Então eu vou multiplicar esse 105 por 53. Por 53. Então eu vou ter que aqui, ó, 15 vai 1, 0 vezes 3, 0 vai 1, 1 vezes 3, 3. 5 vezes 5, 25, vai 2, 0 vezes 5, 0, com 2 vai 2, 5 vezes 1, 5. Aí eu vou ter 5, 6, 5, 5. Lembra que eu tirei a vírgula na hora de fazer a multiplicação? Então eu vou ter que devolver a vírgula, vou trazer ela aqui de novo. Então, 1,5x é igual a 556,5. X dá igual a... Vamos dividir esse 556,5 por 1,5. Eu não gosto de dividir número com vírgula por outro número com vírgula. O que eu gosto de fazer? Nós vamos tirar essas duas vírgulas. Por quê? A gente vai fazer assim, ó, vezes 10 aqui em cima e vezes 10 aqui embaixo. Toda fração que tu multiplica o de cima e o de baixo pelo mesmo número, ela vai continuar sendo a mesma fração, o mesmo resultado. Um exemplo disso, por exemplo, 10 dividido por 10 é 1. 100 dividido por 100 é 1 também. Então, isso é a prova de que sempre que tu multiplicar em cima e multiplicar embaixo, ela vai dar o mesmo resultado. Então, é muito mais fácil da gente fazer, por exemplo, 5565 dividido por 15 do que o 556,5 dividido por 1,5. Então, vamos fazer aqui 5565 dividido por 15. Aqui vai caber 3 vezes, né? Vai dar menos 45, vai sobrar 10. Desce o 6. Aqui nós vamos ter que ir ao 7, né? Porque aqui a gente vai chegar no 105, né? 105, sobra 1, desce o 5, 15 por 15, 1. 371. X é igual a 371. Resposta, então, a sombra seria uma sombra de 371 centímetros. Certo? Vamos para a questão número 5, então. A última questão, então, para encerrar essa nossa aula de regra de 3 simples. Uma certa quantidade de suco, que a gente não sabe, né? Foi colocado em latas de 2 litros cada uma, obtendo-se assim 60 latas. Se fossem usadas latas de 3 litros, quantas latas seriam necessárias para colocar a mesma quantidade de suco? Essa aqui é mole, né? Vamos lá, então. Total de litros, né? Litros e latas. Aqui, obtendo assim 60 latas. Uma certa quantidade de suco foi colocada em latas de 2 litros cada uma. A capacidade era 2 litros. O total de latas deu 60. Se a capacidade for maior, vai precisar menos latas. Certo? Se precisou 60 latas de 2 litros, para encher, latas de 2 litros para encher a quantidade toda, se forem latas de 3 litros, vai precisar de menos latas. Então a gente vai multiplicar assim, em linha. Aí nós temos que 3x é igual a 60 vezes 2. X dá igual a 120 sobre 3, né, que esse 3 desce para cá. X dá igual a 40. Resposta, então, nós temos que vai ser necessário então um total de 40 latas para encher com todo o nosso líquido. Certo, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa aula de regra de 3 simples, tá? É a primeira aula do nosso módulo de matemática básica para concursos. Eu espero que vocês tenham aprendido esse conteúdo. Em breve a gente vai estar lançando aí os novos módulos, vocês vão estar acompanhando. E eu te aconselho assim, a investir, porque concurso público é uma garantia que a gente tem na nossa vida. E não é fácil passar em concurso público. A gente tenta e nunca consegue.
mas eu tenho fé que agora vai, né, que é o nosso nome aqui do curso, agora vai. Foca, estuda, determinação. Boa sorte, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.